Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Segundo com mais da entrevista de Belmonte e Rui Costa e novidades sobre a Arboleda, muito boas notícias, então vambora pro vídeo. Graças a Deus deu tudo certo, tava ansioso depois de tanto tempo sem jogar, fazer o meu primeiro gol, estrear em casa. O gol é consequência do trabalho do dia a dia, eu tenho me dedicado muito com os meus companheiros, tenho tentado correr atrás desse tempo perdido aí com muito trabalho, com muita dedicação, muito foco. Então, resultado disso, ainda tem um caminho ainda pela frente para evoluir, para se lapidar ainda, para estar realmente 100%. E agora, quanto mais minutos forem sido proporcionados aí pelo professor e tudo mais, vou estar disposto a ajudar e apto da melhor forma possível. Mas, como sempre falo, o mais importante é o time, é o coletivo, e nós temos que nos fortalecer cada dia. Realmente queria isso, estava precisando disso, e vai ser isso que vai ser ainda mais a minha motivação esse ano, esse gás da torcida, essa atmosfera, esse ambiente que tem no Brasil de paixão, também de crítica, de cobrança, mas eu estou disposto a isso, vamos dizer assim, me disponibilizei a passar por esse processo todo, e como eu disse, quero usufruir da melhor forma possível, tentar transformar todo esse empenho, essa dedicação aí em alegrias, para nós, para o clube, para nossa torcida. Então, continuar trabalhando e aproveitando da melhor forma possível. Um recado final, trazer essa notícia. Arboleda, zagueirão do São Paulo, aceitou as condições do clube na renovação de contrato, que agora está encaminhada, muito próximo de renovar. Deve, no máximo até a semana que vem, assinar a renovação de contrato. Então o Arboleda e o staff dele se reuniram, aceitaram as condições do São Paulo, e essa renovação de contrato com o Tricolor Paulista está próxima de acontecer. Notícia que eu trouxe agorinha, tá lá no meu Twitter, tem mais informações e tal, no canal amanhã a gente vai trazer mais informações e tal, mas eu trago aqui quentinho para vocês aqui no final da transmissão. Outra busca do São Paulo, além do lateral esquerdo e do centroavante, é um zagueiro canhoto. Mas aí eu vou de novo, vou abusar do seu conhecimento, né? Peço perdão se você... Use e abuse. Não, porque é o seguinte, né? A gente vinha acompanhando. Caio Paulista, né? Lateral esquerdo, o Wellington tá liberado para ser mandado embora. Não, o Wellington tem mais um ano de contrato. Sim, mas a grande... o que você mais escutava é que assim, vamos vender o Wellington... O empresário do Wellington não quer nem conversa. Agora tem um pouquinho de conversa, mas a chance de renovação é remotíssima. Sim, mas por quê? Porque ele quer sair. É natural. Se você não quer renovar, é porque você quer ir embora. Eu acho que aí o São Paulo poderia... Eu não sei se é a função, se é o planejamento, aproveitar as categorias de base, o menino que está subindo e tal. O mais promissor machucou o Cruzado, você acredita? Para integrar Riquelme, esses entre meninos... tantos Riquelmes hoje das categorias de base no Brasil. Para entregar... Não entrar numa discussão, gramado sintético ou natural? Esses meninos, essa é boa também. Eles serem aproveitados, né? Porque aí você tem a condição. Mas o São Paulo poderia ter já um lateral esquerdo também ali junto para ter esse funcionamento. Tem o Patrick Lanza, que inclusive é jogador de seleção de base, esteve em quase todas. Tem que colocar. Então, mas ele nos treinos, nos jogos que participou no profissional, é extremamente tímido e a evolução não está dentro do esperado. Mas aí tem o trabalho, porque aí você vai sobrecarregar. Eu acho que o Carpini contra o Corinthians e contra o Palmeiras, eu acho que mais contra o Palmeiras, embora esse tabu aí e tal, mas eu pergunto pro torcedor São Paulino, você prefere quebrar o tabu ou você ganhar um título contra o Palmeiras? O que seria mais importante para você? Bem boa pergunta essa, né? Porque assim... Porque de verdade, é bem pau a pau. Vai ter gente respondendo quebrar o tabu. Tem duas coisas... São dois clássicos, para mim, título. Um dos clássicos vale título. Não é título, né? Sim, mas é mais fácil... A gente sabe como é que funciona. Para quem ganha não é, mas para quem perde é título. Eu ia falar exatamente isso. Perde, a gente acabou de falar, perde, o Carpini vai ter que dar satisfação durante um mês. Perde também. E se ganha, tá trabalhando... Não, Zé, mas eu ia falar que a outra busca é por um zagueiro canhoto. O São Paulo está se ressentindo muito, isso já era mais do que esperado, da saída do Beraldo. Especialmente da saída de bola do Beraldo, com qualidade. O São Paulo não tem um jogador que faça isso. E aí o que o Carpini
pensou para tentar remediar esse problema. O Alisson nem foi o caso hoje, que o Alisson só entrou na metade do segundo tempo. Mas ele foi o buscar Alisson a bola vem lá buscar a atrás. bola, só que aí abre um buraquinho no meio campo. Isso foi visto no jogo contra o Santo André. E não é uma coisa que você resolva com tanta facilidade. Porque não é só um zagueiro canhoto, é um zagueiro canhoto com qualidade para sair jogando. Mas aí ele tem que entender, por isso que é difícil, né? Porque você tem que entender as características dos seus jogadores e criar situações para aproveitar da melhor forma possível. Se você não tem um zagueiro canhoto, como era o Beraldo, com qualidade para sair jogando, teoricamente ou normalmente você vai jogar pelo lado que você tem essa qualidade, que seria pelo lado direito. Com a Arboleda, não vejo a Arboleda saindo. Seria pelo lado esquerdo, você não tem, com o Alan Franco, é bom jogador, mas não tem a saída de bola que tem o Beraldo. Então o que acontece? Você vai ter que forçar por dentro, você vai ter que abrir os laterais, abrir os zagueiros, colocar um volante Só para quem não viu o centralizado. jogo, esse gol do Luciano foi anulado porque o Rato estava impedido. O Rato que recebe o lançamento ali estava em posição irregular. Ele fez, hoje ele fez isso, né? No começo do jogo, o Bombadilha voltava para jogar entre os zagueiros, ele adiantava os dois laterais, o Galopo e o Nicão vinham por dentro para encostar ali no Caleri para poder aproveitar esse corredor. Só que a Portuguesa estava fechadinha e aí aparece a dificuldade, não só com os zagueiros, mas com a velocidade do jogo. E aí são 3 jogos apenas, você não tem essa capacidade de você ter esses movimentos automatizados de toca a bola, esse movimento aqui, os espaços, até porque você está conhecendo. Bombadilha e Luiz Gustavo jogaram a primeira vez, né? O Caleri lá na frente junto com o Galopo, vai reentrosar de novo. O Galopo, como é que funciona em termos de velocidade, dinâmica de jogo? Tudo isso, o São Paulo deve ir melhorando, né? Justamente com o passar do tempo e assim, jogos, treinos, descanso, né? Porque o Toninho Oliveira Camarão, ele falava o seguinte: Preparador físico seu no Corinthians. Sono também é treino. Pijama treine. Pijama treino. E aí estou estudando lá o curso da AFA. Acaba né? nunca esse curso. Não, sim, vai demorar. Hã? Vai demorar, para sua alegria vai demorar. Mais longo que medicina. Que ele fala justamente sobre a capacidade de recuperação através do sono. O jogador tem que ter um sono... Neurociência, é isso? Neurociência, né? Porque você tem a questão do sono REM, do sono profundo, sono leve, tem tudo isso. E o Palmeiras tem um negócio, inclusive, na planilha de sono e tal, porque é importantíssimo. Rigoroso. Especialmente nesse momento, o jogador poder recuperar. Porque ele está colocando a gasolina, mas ao mesmo tempo ele está queimando essa gasolina. Então, se ele não recuperar bem, ele não vai conseguir absorver de novo os treinamentos para poder ter uma base para jogar durante o ano. Verdade, então, é assim, muito importante. Também falar com o Vitor, a gente acompanha o trabalho do Vitor o tempo inteiro também aqui na ESPN. A questão do Rames, ela é sempre decidida de forma conjunta com o treinador. E nós, que somos os dirigentes, não nos metemos nas questões técnicas, né? A discussão da contratação, ela passa por todos. Então, como foi a contratação do Rames, juntamente com a do Lucas, que foram praticamente simultâneas, né? Elas correram ao mesmo tempo. Você diria que o Lucas veio porque o Rames veio? Eu acho que um veio porque o outro veio, simultaneamente também. Porque são jogadores grandes que a primeira coisa, quando você conversa com jogadores como o Lucas e o Rames, que eles querem saber, não é quanto vão ganhar, não é o projeto. O time tem condição de ser campeão? Ele vem para um time que vai brigar por título? Esse é o primeiro pensamento desses atletas. Porque, do ponto de vista financeiro, ele já tem a vida definida. É claro que eles vão negociar valores para vir para cá, mas ele já tem definido. Eles querem saber se o time é competitivo. E, claro, a chegada de um e de outro, as duas negociações correndo praticamente ao mesmo tempo, nos ajudou a trazer o Lucas e o Rames. Nós sentamos numa mesa com o Dorival, com o Muricy, conversando a respeito dos dois atletas. O pensamento do Dorival e do Muricy, que são a parte técnica, era muito parecida de como usar os dois jogadores. Obviamente, a partir daí, nós fizemos um esforço para a contratação. Como o Rames vai ser utilizado, como o Rames não vai ser utilizado. Isso é uma questão técnica, né? Assim, o São Paulo é um time que trabalha todo mundo muito para ser competitivo. Sim. O Rames não tem, obviamente, essa característica de marcação. A gente vê na seleção da Colômbia, o time basicamente joga para que o Rames consiga jogar. E aí ele joga muito. Ele tem sido fundamental. E só lembrando, são 2 jogos a cada 45 dias. 2 jogos não é a cada quarta 45. E domingo. Exato. E aí, o que nós trouxemos? Para que os técnicos pudessem adequar dentro do processo. O Dorival começou a fazer esse processo, o Rames jogando um pouco mais para o lado, não jogando centralizado, justamente porque para o lado direito, porque o Rafinha é um lateral que apoia menos, então dava para ter uma segurança maior pelo lado direito, não jogou centralizado. Agora, vamos ver como o Carpini vai utilizar, enfim. O Dorival utilizou até como último homem do ataque, né? Utilizou até como último homem do ataque, porque o Rames, inclusive na Colômbia, ele joga mais à frente, com 2
pontas rápidos pelo lado, né? Fazendo toda essa armação para esses ponteiros. Então, assim, isso nós temos deixado sempre na mão do treinador. Mas uma coisa é fundamental. O Rames, vamos dizer que o Rames não nos dê no campo tudo o que nós esperávamos. O que o Rames já nos entregou já é muito. O Rames já mudou o patamar do São Paulo na contratação. O Rames nos gerou muitos recursos a partir da chegada dele. Então, se no campo ainda não tivemos o rendimento esperado, porque o Rames passa por um processo também físico de melhor, e é um atleta excepcional. Ele é um dos primeiros a chegar no CT, trabalha muito, se dedica muito aos treinamentos. Então, nós não temos nada a falar. Ele faz isso tudo, Rui, e ele quer ser titular. Se ele não for titular, ele não vai ficar. Como é que vocês vão contornar isso? Mas acho que o perfil do nosso elenco hoje, todos querem ser titulares, né? Não se conquista nada com 11 titulares. Mas ele é o Rames, né? Ele é o Rames, mas respondendo um outro aspecto do questionamento do Vitor, o Rames vai se adaptar ao São Paulo, ele precisa se adaptar ao São Paulo, como o Lucas se adaptou ao São Paulo, como todos os atletas que chegam, adaptam-se ao São Paulo. Por uma questão de princípio. Ninguém é maior que o São Paulo, né? Então, ele, dentro das suas características muito bem destacadas aqui pelo Belmonte, que vocês conhecem há muito tempo porque ele é um jogador global, ele precisa se adaptar não só ao clube, mas também à liga que ele está, ao fato de que se joga a cada 72 horas, ao fato de que nós fazemos deslocamentos de um país continental, ou seja, a gente sai de uma temperatura baixa para uma temperatura alta, em que os padrões de gramado não são necessariamente os mesmos. Então, o processo de adaptação do Rames ao futebol brasileiro é muito mais amplo que simplesmente ele buscar a titularidade. O entendimento que ele tem que ter, parece óbvio que é de que todo mundo vai jogar. Nós temos em torno de 75 a 76 jogos de temporada. Ano passado foram 70 jogos, se não me falha a memória. É impossível jogar com um elenco de 11, 12 jogadores. Isso está muito claro. Inclusive, outros treinadores falaram isso nas entrevistas, né, ao longo da semana, de que essa época do ano para o futebol brasileiro, você tem que ter grupo. Sim. E é isso que nós buscamos. Nós temos um grupo hoje em que todos terão oportunidade, desde que conquistem tecnicamente esse espaço no time. A questão, né, Edu, é que todo mundo quer jogar a partida grande, né? Claro, jogos importantes. Então, ainda tem em cima disso, uma pergunta para cada. Belmonte, o Rames, em determinado momento desse primeiro tempo dele no São Paulo, ele se mostrou insatisfeito, ele conversou com vocês, ele foi a vocês e falou, não estou me sentindo à vontade no São Paulo, não estou jogando. A gente sabe da frustração dele de não ter entrado nas finais da Copa do Brasil, isso com o público. Ele chegou e conversou com vocês. Para você, Rui, é mais uma curiosidade. Você que estava lá, você que foi negociar com ele na Colômbia. Tirando a parte de futebol, de grana, essa negociação com um cara que você chamou de global, e ele é global, teve alguma curiosidade, alguma coisa que você não tinha vivido ainda como dirigente, algum pedido ou alguma história para contar de como foi essa negociação com o Rames? Tirando o futebol, ele perguntou do país, perguntou do clube, se empolgou, se sentiu curioso em algum aspecto da negociação que não seja grana e time dentro de campo? Bom, com relação às conversas com o Rames, elas acontecem com todos os atletas o tempo inteiro. E aí o André colocou muito bem. Todos os atletas querem jogar. E as conversas, elas são absolutamente normais. Não existe, se eu disser assim, houve uma reclamação do Rames em algum momento? Não. Nunca houve uma reclamação do Rames. O que há é conversas. O próprio Rames já nos procurou, já esteve comigo e com o Rui, perguntou, o que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? O que vocês estão achando? A conversa sempre é nesse sentido, com o Rames, de buscar vamos dizer, um melhor espaço dentro do todo. Isso já aconteceu com o Dorival, acontece com o Carpini, mas não acontece exclusivamente com o Rames. O Lucas mesmo, a gente conversa muito com o Lucas. O Lucas gosta de jogar mais centralizado. O Carpini usou ele na primeira partida contra o Santo André. Quando o Lucas fala isso, você arranca os cabelos, né? Mais do lado esquerdo. E centralizado eu tenho vários, né? Mas isso é o trabalho do treinador. Então a gente tinha com o Dorival uma gestão muito clara disso, e é muito bem feito. E o Carpini chegou, nós trouxemos também pela facilidade que ele tem de gerir. E essa gestão vai acontecendo no dia a dia, né? Como disse o Rui, nós temos 75 jogos, esperamos ter 75 jogos na temporada, todo mundo vai jogar. Quem vai jogar o jogo grande, quem vai decidir é o treinador. Ele pediu para mudar mesmo o número da camisa, para 55? Pediu para mudar para 55. Achava que o 19 estava zicado? Não gostou do 19, agora quer 55. Ele jogou durante boa parte da carreira com o número 19, né? Isso. Mas no São Paulo não encaixou. Então vai ser 5-5 porque 5 mais 5 é 10, é isso? 5 mais 5 é 10. Uhum. Ele é um cara... assim, bastante simples para o que ele representa. Também é 10. Mas ele quis trocar de número, de fato. Mas assim, não teve nada inusitado, porque ele é muito simples, né? Ele é um cara que realmente não utiliza essa fama que ele tem do ponto de vista do dia a dia. Ele tem um trato com as pessoas de uma forma muito, muito simples. Há uma particularidade da negociação que foi muito interessante. Nós estávamos no vestiário, o Belmonte e eu disse para o Rafinha, chama o Rames aí. Quando a gente estava ainda
Começando. já manifestando interesse, porque a questão não é o negociar números com um atleta desse nível, que obviamente os números são significativos. A questão é fazer com que ele esteja disposto a ouvir os nossos números. Essa é a grande... Abrir a porta. Esse é o grande desafio, né? E nós estamos no vestiário e o Rafinha, porque realmente o Rafinha é muito amigo dele, faz um FaceTime com ele. Eu chamo o Belmonte, sentamos os três assim no vestiário, de uma maneira, e começamos a conversar e tal. Ele disse, o Rafinha tá falando comigo, pô, quem sabe vamos estar juntos um dia. Então, ele sempre foi muito receptivo a esse processo. Obviamente que ele queria saber que time tínhamos, quais eram os nossos objetivos nas competições que estávamos disputando. Então, nunca houve um problema do ponto de vista de cláusulas de contrato, de privilégio. Ele não tem privilégios, né? Ele tem um contrato muito parecido com os contratos dos jogadores, obviamente, destacados do nosso elenco. Mas teve esse processo, acho que foi muito mais difícil, não sei se o Belmonte concorda, que fazer com que ele nos ouvisse. A partir do momento que ele ouviu o projeto do São Paulo, ele aderiu de uma forma rápida, até considerando o atleta que ele é e os números que dizem respeito a um jogador desse nível. Belmonte, vocês moldaram o elenco para 2024 à feição do Dorival Júnior. Com muita participação do Dorival, como tem que ser, sobre quem ficaria, sobre quem eventualmente poderia chegar. E o Dorival picou a mula para a seleção brasileira. Como é que você analisa essa saída do Dorival, sobre todos os aspectos? Bom, é óbvio que para nós, no momento que ela ocorreu, ela foi muito difícil, né? Nós tínhamos montado todo o elenco, toda a estrutura, como você disse, em torno do pensamento do Dorival, mas sempre dizendo, para que não fique uma carga excessiva ao Dorival. Como eu disse no começo, todos os jogadores que contratamos, todas as saídas, elas são discutidas pelo todo. Não é uma decisão do Dorival. O Dorival, aliás, não o Dorival, nenhum treinador no São Paulo, na nossa gestão, não quero mais esse, não quero mais aquele. Tudo isso é discutido, vamos conversar, vamos analisar juntos, porque tem o valor, tem o ativo, o atleta é um ativo. Então não é uma coisa do Dorival. Esse elenco que está aí não é um elenco montado à feição só do Dorival, a feição da diretoria. Todos os jogadores que trouxemos foram de comum acordo. E aí fica mais fácil quando você pensa em outro treinador. Entende? Você buscar alguém que continue acreditando no projeto que a gente tem feito. Os treinadores são diferentes, né? Crespo, Rogério, Dorival e Carpini. Mas todos têm o mesmo pensamento de futebol, que é o futebol protagonista, o futebol com marcação alta, o futebol com posse de bola, o time ofensivo. Essa é uma característica que nós, como diretoria, pensamos do futebol do São Paulo. O São Paulo uma identidade de jogo. Uma identidade de jogo que, aliás, nós estamos implantando na base. Essa mesma identidade tem que ser implantada na base. Então, o nosso time tem que ter meia na base. A gente tem que ter jogadores com essa característica. A gente tem jogadores com posse de bola. É o que nós implantamos. Então, fica sempre mais fácil no momento da troca você readequar. Então, a chegada do Carpini, claro, a saída do Dorival causa uma apreensão. A chegada do Carpini e o início do trabalho. E todas as entrevistas que fizemos com ele e com outros treinadores, era nesse sentido. A gente apresenta o elenco, apresenta o que a gente pensa de futebol e quer ouvir o treinador. E foi assim com o Carpini. Quando a gente ouviu o Carpini, numa primeira entrevista, todos nós participando, na segunda entrevista, novamente, a gente tinha certeza que esse elenco funcionaria com o Carpini, porque o pensamento de jogo dele é semelhante ao do Dorival. E o elenco que a gente montou é para esse pensamento de jogo. Quanto vocês levaram em consideração o fato do Carpini ser muito jovem, ter 39 anos, e jamais ter trabalhado num clube de tamanho próximo ao do São Paulo? Acho que o que foi preponderante nisso é exatamente o conceito de futebol que ele demonstrou, mesmo em equipes menores, né? Nós acompanhamos toda a trajetória dele no Juventude, por exemplo, e o Juventude, em vários jogos, dentro das suas limitações econômicas, de formação de elenco, foi protagonista na competição, uma competição que é muito dura, né? Resolve seu acesso, se não me falha a memória, na última rodada, porque foi protagonista e corajoso num jogo em que, normalmente, pela tensão do jogo, tu terias maiores cuidados, e ele foi ousado, e por isso que ele sobe o Juventude, mas fundamentalmente por esse aspecto da entrevista. Eu acho que isso é uma coisa que é muito legal, André, Edu, porque... Vocês ficaram divididos entre Carpini e alguém na hora de tomar a decisão? Que seria algo absolutamente normal? Acho que a segunda entrevista foi muito reveladora. Não teve divisão, porque na verdade as entrevistas elas nunca chegam nesse ponto de serem definitivas ou não. Nós vamos fazendo degraus. Né? Mas às vezes você pode ter se entusiasmado com alguém. Sim, mas você pode gostar de um, gostar de outro, você vai fazer uma nova entrevista, você vai aprofundando até chegar no final. E é assim. Então, quando a gente chega, não tem uma definição. A gente gostou de mais treinadores. Não 1, 2, 3. Qual foi a participação dos jogadores? Não exatamente na escolha, mas na busca por um perfil. Os jogadores do São Paulo, e a gente conversa com eles o tempo inteiro, e essa é a nossa função. O que os jogadores
queriam e sempre pediram para nós, já desde o Dorival, um treinador bom de gestão. Bom taticamente, mas bom de gestão. Que desse ao grupo a tranquilidade, porque o que eu ouço dos jogadores que são mais veteranos e que têm mais vivência no futebol, no caso, o Rafinha, o Lucas, o próprio Luciano, que está conosco, os jogadores diziam assim, cara, a gente precisa aqui de um cara que, claro, dê um trabalho tático moderno, mas que faça gestão boa. Que não seja uma mala. Que não seja uma mala, por quê? Porque o elenco do São Paulo é muito bom. Os jogadores são efetivamente unidos o tempo inteiro. Nós não temos problema nenhum, quando eu falo nenhum, não temos problema nenhum de relacionamento no elenco. O elenco se relaciona muito bem entre eles. Então o que eles querem é alguém que venha se relacionar bem com eles. Claro, e não cabe, a gente não aceita, e nem eles fizeram isso em nenhum momento, que viesse um nome, uma indicação, não, isso não cabe. Teve plebiscito. Não teve, isso é uma decisão de diretoria. Né? Vou falar no estádio, mas repito. Eu acho que tem coisas boas e tem coisas que me assustam. Por exemplo, eu adoro quando que o time é um time mais... que morde mais do que o time do Dorival. Certo. Lá na frente. Mais na lá na frente. frente. Isso acho que teve nos 3 jogos, né? Eu acho bem legal isso. Mas tenho medo disso contra o Palmeiras, por exemplo. Que sair num contra-ataque, que é a coisa que o Palmeiras faz muito bem, de sair na cara do gol. Isso, corre esse risco, o São Paulo vem correndo sempre, desde o Carpini chegou. O que você acha? Eu também acho. Outra coisa que hoje teve no jogo, muito também por conta do árbitro, o seu Matheus Delgado Candansan, que é considerado o árbitro revelação. Revelação do quê? Com 25 anos. Árbitro chá de revelação. Tipo aquele árbitro vedete, chá de revelação, 25 anos. É uma piada. Muito por conta dele, mas o fato é que o São Paulo fez muita falta perto da área, muitas forçadas pelo árbitro, e isso contra o Palmeiras é fatal. O Veiga batendo, os caras na área. Agora, tem uma coisa, né, Tironi, em relação ao sistema defensivo. Isso acho que é uma coisa inquestionável. Quando o Arboleda está em campo, é outro jogo. Sim, totalmente. A bola aérea do São Paulo fica muito mais forte e o time pode jogar mais avançado, porque ele consegue ser mais rápido que todos os caras mais lentos. Mais jovens, mais lentos, claro. Mais jovens, como o Diego, como o Alan, como o Ferrarese. Ele é muito rápido. Então o Arboleda muda muito. A volta do Arboleda já é uma outra coisa, né, para o sistema defensivo. Ele era o cara da defesa titular do ano passado, que pôde voltar. O Rafinha não voltou, o Beraldo saiu e o Caio Paulista saiu também, né? Exatamente. O Luciano Fleury, eu não achei legal o Galo pela esquerda. Então, essa é uma boa questão, porque a ideia do Carpini acho que foi boa, era deixar... Porque nem Nicão, nem Galopo são exatamente pontas. Eles são meias e foram jogar pelo lado. O Nicão canhoto para o Igor Vinícius passar, Galopo desce para o Wellington passar. O Galopo não jogou tão bem como ponta mesmo. Aí é aquela coisa. Se ele não se adaptar à ponta, e também acho que o Ferreirinha está longe, embora a torcida adore o Ferreirinha, né, pelo estilo driblador, está longe de ser uma realidade. Acho que ele teve lampejos nos 3 jogos, não foi bem exatamente nenhum deles, eu achei. O Galo pode ter que disputar a 10, e a 10 todo mundo quer. Sim. O Luciano, o Rames, o Lucas. Então, o Galo ele tem que se valer da versatilidade. Eu não achei que ele foi mal no jogo. Também não. E acho que ele está com uma forma física muito apurada em relação aos demais. Aguentou o tempo todo, aí teve que sair o Caleri, ele foi para centroavante, ele faz várias funções. Pessoal, acho que a grande notícia desse vídeo todo é realmente que o São Paulo vai fechar a renovação com a Arboleda, né? Porque o que foi visto no jogo contra a Portuguesa, primeiro jogo do cara do ano, ele é muito acima da média com relação aos outros zagueiros, ponto. Então o São Paulo não pode perder o zagueiro de jeito nenhum, um cara que se machuca pouco e dentro do nível do futebol brasileiro é um zagueiro acima da média, ponto. Então, se fechar vai ser uma baita renovação. O André Hernan normalmente não dá bola fora com relação a essas notícias. Então, assim, se confirmando essa semana, primeiro que vai ser uma negociação bem rápida, né? Vi que eu tinha preocupação de ser uma negociação meio enrolada, também porque você é um histórico da Arboleda aí cheio de dívida, mas boas notícias. Por outro lado, que o André Perral falou, preocupa, né? A questão do Wellington com o São Paulo não tem muita entrada junto ao empresário do jogador, o negócio tá complicado. Cara, você só tá com o lateral esquerdo. E ainda você não consegue renovar com ele. Então você vai ficar o ano inteiro com um cara no último ano de contrato. Eu acho, assim, temeroso, pra ser sincero. Temeroso, né? E aí vem aquela proposta de meio de ano, assim, tipo aquela merreca, ó. Ou leva o jogador agora ou não leva nada. Eu acho que até que São Paulo não... Se fosse outros anos já venderia na hora, mas
como não tem ninguém, não tem uma sombra e tal, vai ficar nessa sofrência. Então, ou resolve agora, ou tenta dar também mais oportunidades ao Patrick Lanza no Campeonato Paulista para ver o que dá, para esse cara ganhar confiança, para de ser tímido, porque senão São Paulo tá frito, né? O próprio Rafael, que tinha o Riquelme aí, que era grande destaque, se machucou. O São Paulo não dá sorte, né? DM São Paulo é uma coisa. Então, assim, é uma situação chata, né? Você tá com um cara que cria de Cotia, que é um bom jogador, não um cracaço, mas é bom jogador. E o São Paulo demorou muito pra se posicionar com relação ao Wellington. Quase vendeu no ano passado. E agora deixou pra última hora e o empresário do jogador tá com a faca e o queijo na mão e não tá muito disposto a renovar com o jogador São Paulo, jogador. E aí a gente torce para o jogador ter vontade de renovar. Mas hoje em dia a vontade do jogador pesa cada vez menos também, né? E também o jogador não tá com muita vontade de muita coisa não, né? Só ver o Trairá Paulista lá no outro time. Então é isso, gente. É uma ótima notícia. Acho que não tem de comparação entre a Arboleda e o Wellington. O Arboleda é muito mais jogador hoje no elenco. Então acho que é uma baita renovação. E acho que a grande pendência fica com relação a Wellington. Você juntar todas as forças para ver se você consegue renovar com o jogador. Porque no mercado, quem é o lateral esquerdo que tem? Me diz um, entendeu? Ah, tem esse, tem aquele, tem fulano, tem esse crânio, não sei o que. Mas tem que trazer, tem que contratar, tem que abrir o bolso. São Paulo tá com grana? Não tá, né? Tá até melhor, mas ainda não tá nadando em rios de dinheiro, né? Então vamos aguardar novidades aí sobre esse novela, né? Já vou colocar como novela, né? Porque o Wellington em São Paulo vai ser novela fácil. E pra fechar, né, o São Paulo treinou ontem no domingo. As únicas baixas do treino foram o Nestor, que a gente sabe que ainda se recupera de cirurgia, e o Lucas e o Rames treinaram separados. Os demais, Rafinha, Michel Araújo, o Eric treinaram junto com o elenco e devem estar à disposição para o jogo contra o Corinthians, ainda que seja no banco de reservas, mas já é uma evolução, né? O Eric estava com um incômodo nas costas e o Rafinha e o Michel Araújo que estavam atrás na questão física, acho que agora se igualaram. Então, 2 bons reforços. O Corinthians que perdeu o seu lateral esquerdo para o jogo. O Corinthians que vem em crise, mano, chamando o Yuri Alberto de burro e tal. E você imagina São Paulo vence. Aí explode o caldeirão, né? Então, a expectativa é boa pro São Paulo nesse jogo. Eu falo pra você, só que nem o Arnaldo, né? Se der 2 empates, o São Paulo for campeão da Supercopa, aceito, né? Claro que a gente sempre prefere uma vitória pra tirar aquele sarro, mas, assim, eu acho que hoje esse tabu lá na Neoquímica já não é, assim, esse tabu, na minha opinião, porque, assim, os últimos jogos o São Paulo foi melhor, na grande maioria deles. E, assim, teve jogo que jogou contra 12, né? Desculpa, né? Influenciou, a gente sabe quais foram, lembra os lances e tudo mais. Então, assim, uma hora vai chegar, não me preocupa mais, entendeu? Acho que chega em boas condições para quebrar. Agora vamos ver. É dentro de campo, é bola rolando em 90 minutos, é amanhã, né? E o São Paulo vai com bastante opção. Isso depende do Carpini aí, escalar o melhor que tiver e o São Paulo jogar o seu futebol, né? Porque lá do outro lado tá uma bagunça. Então é isso, pessoal. São Paulo aí que chega na sua semana decisiva. 2 clássicos, um título. E talvez um título até especial, né? Não da Supercopa do Brasil, mas a quebra do tabu. Um título à parte. Mas o que a gente quer mesmo é levantar a taça com todo respeito. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos. Voltamos ao horário normal das manhãs de todos os dias. E valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né?
se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!